E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu falo, Fã TV Podcast não quer ser o maior podcast do Brasil, ele quer ser o melhor. E para ser o melhor, a gente traz os melhores, tá legal? Eu estou com ninguém mais, ninguém menos, Linda Ramalho. Não vou falar, o próprio nome já condena a menina, tadinha, né? Eu falo. Mas é o seguinte, gente, eu tenho que agradecer, porque se a Linda hoje está conversando comigo aqui, Pedro, do Madre Ravena, brigadão pela ponte que vocês fizeram aí, né? A gente tem um bate-papo muito legal. Essa menina tem muita história, tem muita música. A gente vai falar, claro, da música Sinônimos, que ela gravou com participação com a banda Madre Ravena, mas tem muita coisa que às vezes a grande mídia não fala, mas aqui no Fã TV Podcast a gente fala. E o seguinte, entra na descrição. Se você ainda não inscreveu no Fã TV Podcast, vai lá, dá o subscribe, mas entra na descrição. O Instagram, YouTube da Linda Ramalho estão à disposição. Gente, vai lá, escutem, conheçam. Eu falo, porque é o seguinte, o Brasil é o país de maior talento do mundo, musicalmente. Fã TV Podcast vem abrindo N portas, vem juntando trabalhos, vem fazendo isso aí. Esse é o papel do podcast. E não ficar perguntando para o artista que dia que ele caiu da escada e se ele ficou bêbado numa festa. Tá legal? Aqui o papo é sério, mas ao mesmo tempo muito legal. Linda, muito obrigado por você ter participado aqui conosco. Já veio cheio de coisa, né? Cheio de pose. Com camisa ainda, fazendo propaganda para ela mesma. Amanhã eu vou ter que comprar a camisa do Fã TV Podcast e fazer gravação a partir de agora. Bem-vindo. Boa, obrigada. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Eu tô ótimo. Agora a gente veio tricotando, né? Dificuldade, alguns dias difíceis, alguns barulhos nos atrapalhando, mas finalmente Linda Ramalho está aqui. Gente, eu vou começar de cara, Linda, porque é o seguinte, quando o Pedro me mandou, eu contatei o Madre Ravena, e a gente vai falar um pouquinho dessa música depois. Da mesma forma, no podcast deles, eles ficaram assim, pô, você vai perguntar sobre a música? Não, eu falei assim, não, vou escutar depois. Porque é o seguinte, a música que vocês gravaram é tão foda de quem é e de quem criou ela, que não precisa nem de falar. Ela por si só já extrapola. Mas tem muita coisa da Linda Ramalho que às vezes as pessoas não sabem. Essa pose de roqueira não é só pose, tá? Não é só pose. Essa menina tem uma vibe muito legal e ela tem uma coisa que me deixou muito curioso e a gente já vai entrar. Tem 2 músicas no YouTube, além das Sinônimos. Você tem uma música chamada Adrenalina, que é um rock muito legal, letra pesada, tá? E eu fiquei tentando me remeter a quem que lembrava o estilo, e depois era bacana. Aí eu fui ver uma outra música, Quem é Quem? Mas a Quem não é rock, é clubber. Aí eu falei assim, pô, essa menina navega em tudo que é tipo de estilo. Vamos falar um pouquinho então sobre essas 2 músicas? Quem é Quem e Adrenalina. Aí vem uma coisa que eu não consegui chegar e você vai nos explicar. São de trabalhos distintos ou a ideia sua é isso mesmo? Provocar e falar assim, vamos sair aqui da zona de conforto. Então, ambas as músicas fazem parte da minha carreira solo, só que Quem é Quem foi gravado em 2019. Eu estava em outro momento, estava com a ideia de fazer um projeto eletrônico, e aí veio a pandemia em 2020, acabei ficando mais em casa, só que eu sempre fui do rock, assim, desde pequena. Só que eu gosto muito do eletrônico também, eu acho que o eletrônico tem muita atitude, tem muito significado, e ele flerta com qualquer estilo, inclusive Sim. com o rock, sabe? E eu gosto também desse eletrônico que tem uma letra, que dá para você cantar junto, acho importante, acho legal. E Adrenalina é um clipe que eu gravei no início desse ano, desse EP aqui, disponível em todas as plataformas digitais. E, inclusive, o nome do EP é Adrenalina. E é o meu clipe de rock, gravei lá no estúdio do Robertinho de Recife, em Teresópolis. E é isso, são momentos distintos mesmo. O Robertinho de Recife dispensa apresentações, né, gente? Dispensa apresentações. No Madre Ravena a gente está falando, e aqui no Brasil a gente tem um péssimo... a gente coloca todo mundo no mesmo sacola, mas a gente tem um péssimo hábito de
desprestigiar as pessoas pelo que passaram. Mas Robertinho Recife, para mim, é um dos maiores guitarristas do Brasil. E sem falar que o cara é um puta de um produtor. Né? E você tá sendo agora indo pro estúdio com um cara, pô, a gente entende porque teve essa pegada aqui. Mas legal você ter dito essa negociação de 2019. Vamos voltar um pouquinho lá para 2019, Linda? Porque é o seguinte, agora eu tenho visto vários artistas. Eu entrevistei o Milienko, que é o vocalista da banda Steel Heart, né? Gigante no mundo. E agora, 30 dias atrás, eu tive uma notícia dele e ele começou a flertar também com essas músicas clubber. Tá tendo uma vibe agora no mercado muito legal, que o rock tá entrando miscigenado com o técnico, o trance, porque é aí que tá a grande coisa. Música não tem fronteira. E se a música é boa, ela toca de qualquer jeito. Não é isso? Essa foi a sua ideia e você pensa em fazer essa miscigenação mais para frente, brincar um pouco de quem é quem com a atitude da adrenalina, ou o próprio EP já faz isso agora? Eu diria que o próprio EP já faz isso agora. No futuro, eu pretendo lançar o CD Linda Ramalho canta Zé Ramalho, que já a gente vai começar a gravar. Tá vendo? Eu não gosto de perguntar, mas vem meu entrevistado e já dá um spoiler aqui, a gente vai falar sobre isso aí, tá? Calma aí. Beleza. Mas aí, vamos falar desse EP, então. Então, o EP hoje está em todos o Spotify? Tá no Spotify, tá no YouTube, Deezer, Tidal, tá em todas as plataformas. Acho que só o SoundCloud que faltou. Porque o SoundCloud é mais independente, outra pegada, assim, sabe? Tem uma pegada, tem um nicho. Mas muito interessante. Eu tenho alguns artistas que gostam lá por alguns motivos, né? E como é que as rádios estão trabalhando a sua música? Como é que você tem tido? Porque, assim, quase todos os artistas estão reclamando, de uma forma geral, que as rádios pararam no tempo. Uhum. É difícil, só consegue entrar se pagar jabá, ou tem que ser amigo de fulano, beltrano. E o rock brasileiro, ele sofreu um pouco nos últimos 10, 15 anos. E algumas rádios têm tido resistência em trazer novos ares, novas músicas. Mas como é que você tem tido essa facilidade? Ou você fala, não, eu consigo isso aqui porque eu tenho alguns amigos de rádio. Como é que as pessoas têm dado feedback da sua música, Linda? Então, no inío do ano, algumas músicas minhas tocaram em algumas rádios, assim, na época que lançou o EP, principalmente Eternas Ondas, que é a música do meu pai que está presente nesse EP, que o EP são 3 músicas autorais, Adrenalina, Nothing to Hide e Same Bad, e a 4ª música é Eternas Ondas, né? São 3 minhas e uma do meu pai. Então, no início do ano, quando a gente lançou o EP, inclusive foi lançado no meu aniversário, né? Foi bem divertido. Eu lembro que eu dei algumas entrevistas para algumas rádios, aí eles aproveitavam e tocavam as músicas. Eu fiquei sabendo também que tocou assim, pela internet, rádio de internet, acho que é muito comum hoje em dia. Massa, também. né? Tá sendo massa a rádio de internet. Sim. Porque, só te interrompendo, a rádio de internet, para mim, na minha modesta opinião, está fazendo o papel hoje no Brasil do que as rádios universitárias dos Estados Unidos na década de 80 e 90 fizeram. Sim. Elas abrem espaço que às vezes uma grande rádio não funciona. Então, quer dizer, tá tocando as rádios, e isso é bacana, gente. Ó, quem quiser escutar, tocar o som da Linda, vai lá no Spotify, vai lá no Deezer, no próprio YouTube, baixa a inscrição aqui, escuta, gente. Gente, pelo amor de Deus. A pessoa fala assim, você escuta a rádio? Eu falo, não, por quê? Estou cansado de escutar a mesma coisa. Se eu quiser escutar o playlist, eu escuto aqui no meu computador. Eu estou a fim de ampliar. E Adrenalina é uma música que sacode, porque ela tem uma atitude roqueira, mas uma letra bem pesada. Você gosta de escrever músicas que tenham letras com mais... Pô, deixa eu achar uma palavra aqui legal para não ficar... Intensidade, talvez... sei lá, não sei, com mais, sei lá, daqui a 50 mil horas eu vou lembrar a palavra que eu quero fazer, tá complicado, mas com uma pegada rock verdadeira, porque eu tenho muito disso. O rock tem atitude, tem letra de atitude e tem som de atitude,
Mas é claro que a gente sabe que também as bandas precisam de ter música com atitude, mas com uma melodia que a rádio vai vender e tal. Mas eu gostei muito da Adrenalina por causa disso. É como se fosse você estivesse me dando murro o tempo todo. Tem um pouco do punk lá, tem um pouco que, sei lá, isso é muito legal. Isso é uma coisa que a gente que quem gosta do rock gosta às vezes de escutar e fala assim, pô, que legal. Opa, deixa eu voltar lá e escuto de novo. Porque você tem que escutar o som, a Adrenalina tem um som que eu adorei, aí você tem que escutar a letra, aí você entendeu o porquê que a Linda escolheu aquele som para aquela letra. Tô viajando a maionese? Não, né? Não, não. Então, para o processo de criação dessa música, eu lembro que como é que eu faço? Geralmente eu pego frases do rolê quando eu tô com meus amigos, quem é quem também foi feito assim, e eu anoto no celular. E Que aí, daqui a um massa. tempo, aí eu pego as frases e vou juntando elas, e às vezes eu crio novas frases para preencher um espaço que faltou na letra. Inclusive, o último verso de Adrenalina eu escrevi no dia de gravar o EP. Que Escrevi a massa. última Ou seja, hora. antes de chegar lá e gravar, ainda estava incompleta ainda. Isso. A gente sabia que ia ter um verso, só não sabia o que ia dizer nele. Nossa, é muito doido. Doideira, doideira. E o instrumental, majoritariamente, quem fez comigo foi meu baixista, João Guilherme. Ele também é meu professor de música, a gente é muito amigo, a gente que faz a composição das músicas, a harmonia, os arranjos. E eu lembro que eu mostrei para ele a letra, ele estava com o violão no colo, no meu play, aqui no meu prédio. E aí ele começou a tocar e eu comecei a cantar em cima. É massa, né, gente? É. Eu falo assim que tem gente que acha que música o chat GPT, a inteligência artificial vai. Tá, tudo bem. Para algumas pegadas você vai ajudar pra caramba. Mas é muito legal quando a gente escuta a pessoa que explica como que aquela música nasceu. É como se a música tivesse alma. Eu escuto músicas que foram feitas pelo inteligência artificial, mas eu não vejo alma. Eu acho que é isso o legal da música, né? Sim, com certeza. Eu tenho medo de chat GPT, já vou falando logo. Eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo, acho que vão tirar real o trabalho dos artistas, e não só dos artistas, mas de outros empregos também. E a única coisa que me interessa em ver no momento, a ver com música criada por inteligência artificial, é que parece que vão lançar uma música com a voz de John Lennon, umas músicas que ele deixou, que ele ia lançar, mas aí ele morreu, infelizmente, né? E aí Pois querem é. lançar essas músicas com a inteligência artificial. Se eu disser que não estou curiosa, eu vou estar mentindo. Mas, Mas se eu disser que eu não vou ficar curiosos, com medo, também vou ficar mentindo. curiosos todos nós estamos. Porque, assim, eu já escutei música do Michael Jackson. Uhum. Ou seja, o IA recriou tal jeito, o jeito que ele cantava, o tom, tal, etc e tal. Só que eu fico pensando assim, vamos pegar, por exemplo, sair da Adrenalina, vamos pegar essa música agora que você gravou junto com Madre Ravena. Rádios do Brasil. Atenção. Quem está falando para vocês é o seguinte, vai no Spotify, vai no Deezer, escuta o trabalho do Madre Avena, escuta o trabalho da Linda, escuta o trabalho. Mas, se vocês forem muito preguiçosos, como a grande maioria de vocês são, e por isso vocês ficam putos comigo, né? Pega a versão de sinônimos que a Linda e o Madre Avena fizeram. Eu fico muito complicado de falar dessa música, Linda, porque eu sou um puto de um fã de seu pai. Tá? Então, assim, já amava a música, mas se não, eu sempre falava uma coisa e falei isso e vou repetir. Para mim, seu pai é o maior roqueiro do Brasil. E tem gente que fica puto comigo. Tudo bem, deixa. Na hora que eu escutei essa versão que vocês fizeram, caiu o queixo. Aí eu peguei e dei aquela talada no som, falei, porra, cara, agora que massa e tal. E eu, no Madre Ravena, contou a versão deles. Como é que foi? E cada um tem seu lado. Cada lado tem sua história. Como é que surgiu essa questão? Porque, assim, já percebi, eu achei que o meio comum de vocês dois. Vocês, a Madre Ravena e você frequentam o estúdio do Robertinho do Recife. Sim. Só que o Pedro falou que vocês já conhecem você já de águas anteriores. Como é que surgiu essa parceria e como é que a coisa está fervilhando? Que eu sei que está fervilhando.
Então, eu conheci o Pedro num show do Robertinho, no início de 2020. Foi no Teatro Teresa Raquel, aqui em Copacabana, que agora mudou para Teatro Claro. E aí a gente ficou amigo, começou a pandemia, a gente conversava. Durante a pandemia, eu comecei a aprender algumas músicas do meu pai. Tipo, eu lembro que uma das primeiras foi Garoto de Aluguel, que é fácil, tem 4 acordes, tem até um vídeo no Instagram e no meu TikTok do Peraí. Não sacaneia, não, lindo. Fácil para algumas pessoas. É 4 acordes, gente. Até tem gente que não sabe nem o que é acorde. Tá? Mas pode, manda ver. Não, assim, não é uma música fácil que qualquer um faria, né, gente? Também não é assim, mas, pô, é porque violão não é o instrumento que eu domino. Eu domino mais a performance. Meu objetivo de vida é interpretar músicas, dançar e fazer o show, botar a galera para querer dançar e cantar junto comigo na hora do show. Eu explorei mais esse lado que o do violão. Então, eu digo que é fácil, porque se até eu toco... Não toco grandes maravilhas, mas dá para tocar, entendeu? Aí eu fui aos poucos pegando, depois aprendi Eternas Ondas, Terceira Lâmina, Vila do Sossego. Essas são mais difíceis, não tem vídeo meu tocando essas. Mas aí eu fui com o tempo conhecendo as músicas dele e eu fui contando para o Pedro sobre isso. E ele também é muito fã, já foi em show também e coisa e tal. E aí eu lembro que ele deu essa ideia da gente fazer sinônimos. Eu lembro que ele falou que o Madre Ravenna eles tinham aprendido a fazer Admirável Gado Novo. E aí eles estavam querendo fazer sinônimos e me chamaram. Então a gente fez mais ou menos um formato parecido com a versão original, que é do Meu Pai com Chitãozinho e Chororó. Só que no caso o Balu, que é o vocalista da Madre, o Carlos, né? Ele que canta o Chitãozinho e o Chororó, e eu faço a parte do meu pai. Você faz a parte pesada e ele faz a parte da afinação mais alta. Mas, assim, ficou maravilhoso. Realmente, eu apaixonei com a versão, porque, assim, pô, a versão original é maravilhosa, tal, tranquilo. Mas vocês conseguiram trazer uma roupagem para ela que só prova para mim e prova para várias outras pessoas que o mundo do rock e do sertanejo não estão tão distantes quanto algumas pessoas pensam. Sim. É questão do jeito que a roupa é apresentada, né? E aí vocês fizeram a gravação e apresentaram para alguém que eu sei que é extremamente crítico em termos de qualidade musical, chamado seu pai. Como é que foi o feeling dele? Como é que foi o feedback dele para vocês? Que eu sei que ele deve ter curtido, porque se ele não tivesse gostado, lá no perfil dele do Instagram não estaria mandando o pessoal escutar, né? Claro. Não, com certeza, ele adorou, assim, logo de cara. Tipo, eles já tinham o arranjo preparado com o piano no início, no final. E aí eu mostrei para ele, ele ficou amarradão. Assim, logo de cara, mandou para algumas pessoas e a repercussão está sendo ótima. Eu vi que já chegou a 20 mil views no YouTube dele. Passou isso já. Passou já. Tá crescendo exponencialmente. O que é bom, música boa, eu falo assim, é eterna. Isso é maravilhoso. E isso me traz uma outra pergunta, porque em cima do que você já adiantou da conversa, né? Mas tudo bem. Falando Fã TV Podcast, é isso mesmo. Eu falei assim, todo mundo fala, nossa, Leandro, se eu tivesse na mesa de boteca, essa conversa rendia mais de 4 horas. Eu falei assim, o problema é chegar nas 4, vivo, né? A galera ia só entortando o cano aqui. Mas, pelo fato de você ser filha de quem você é, você vê que eu não estou nem falando o tempo todo aqui o nome, tá? Porque qualquer pessoa vai entender. Tem gente que acha que a vida de quem tem um pai ou uma mãe famosa é mais fácil. Eu, pela minha experiência, não é. Porque vem uma bagagem, vem uma cobrança das pessoas pedindo que você seja o que o seu pai é. E, ao mesmo tempo, eu acho isso uma pura de uma idiotice, tá? Porque, cara, vou falar agora, Zé Ramalho é Zé Ramalho. Linda Ramalho é Linda Ramalho. Eu acho essa individualidade maravilhosa, da pessoa chegar e falar assim, deixa a Linda ser o que ela quiser, deixa ela flertar com o que ela quiser. Mas o seu pai tem te ajudado. Eu acho isso maravilhoso. Você acabou de me contar uma novidade que eu não estava ciente.
que nesse EP tem uma música dele que ele escreveu para você e canta com você, é isso? No EP? Nesse aqui? Isso. Não, nesse EP tem minhas 3 autorais e uma música dele chamada Eternas Ondas, que sou eu mesma cantando. Você mesma cantando, que já é uma releitura sua, então. Sim, sim. E aí, essa Eternas Ondas já vai remeter para um projeto que você está... Que eu li numa revista lá da Paraíba, se não estiver enganado, era do Nordeste, e falando exatamente isso, que depois desse EP, você já está com um trabalho de soltar um disco regravando o seu pai, mas vão ser as músicas do seu pai com a atitude da Linda. Isso, exatamente. É Zé Ramalho versão rock. Eu adorei que você falou que ele é o maior roqueiro do Brasil, porque ele é. Eu falo para os meus amigos, gente, meu pai é um rockstar dos anos 80. Ele é mais roqueiro que todos os nossos amigos juntos. Geral para. Porra, outro dia me marcaram no Instagram um negócio assim, um post que dizia assim, não é rock, mas é respeitado por todos os roqueiros. Rapaz, meu pai lançou nos anos 80 um CD chamado Pra Não Dizer Que Não Falei do Rock. Ainda tem gente para dizer que ele não é do rock. Por favor, não conhece o trabalho dele direito, cara. Porra, maluco morou na rua, batalhou pra caralho. Chegou onde chegou com as próprias pernas. Maluco é foda. Isso aqui é rock and roll. Rock and roll é atitude, é você ter mente aberta, sabe? Eu lembro que ele tem o CD e DVD Parceria dos Viajantes, que ele tocou com Calypso, a Pitty, Sepultura, Oswaldo Montenegro, sabe? Um monte de gente de estilos diferentes, e eu já vi gente na internet falando mal dele por isso também. Só que eu acho que isso faz parte do rock, é você ter mente aberta, é você saber conhecer, entender que às vezes uma pessoa escuta ou faz uma música diferente da sua, mas que tem a mesma vibe que você, tem uma história parecida, sabe? Mas é isso que é legal, porque, por exemplo, quando eu vi a versão de vocês da música Sinônimos, eu me lembro que de cara eu falei assim, porra, velho, enxergaram Sinônimos numa outra vibe, numa outra pegada, e isso só prova para mim o quanto que o seu pai, as letras dele, encaixam em qualquer estilo musical. O que vejo é uma parte da grande imprensa tentando rotular a música dele como se fosse X. E eu não gosto. Eu particularmente trabalhei na cena musical, continuei, agora voltei com o podcast. E quando eu vi, eu falo, gente, escuta a versão Sinônimos com Madre Ravena e Linda Ramalho. Escutem. Eu prometo para vocês, vai cair o queixo. Dá aquela talada no som, vai lá, aumenta o som, incomoda os vizinhos, deixa o condomínio meter multa. Não tem problema não. Porque música boa tem que ser escutada. Tanto que a Madre Ravena estava me dizendo que quando a versão de vocês tocaram na Rádio Kiss, teve gente que falou assim, ué, tá tocando música sertaneja? Pô. Tem gente que não entende o que é Raul Seixas. Tem gente que não entende o que é o rock da década de 60, 70 no Brasil, que ela tem uma roupagem completamente diferente, que o próprio Lobão, que muita gente desce o cacete nele, eu ainda vou conseguir trazer o Lobão aqui pro Fun TV, e o dia que eu tiver muito fora, eu vou trazer seu pai, tá? Mas eu falo o seguinte, o Lobão falou uma coisa, que o Brasil perdeu muito do rock porque a ditadura militar não gostava de guitarra, a distorção da guitarra. E tem gente que desce cacete no cara. Eu falei assim, velho, não quero saber o que a pessoa é da porta para fora, eu quero escutar o que a música dele significa e o que essa música significa naquele período de tempo. Isso é muito massa. E você trazer essa roupagem, essa versão, você já está brincando, você já dá para dar um spoiler aqui para a gente, já dá para dar uma coisa do que você pretende fazer e, de repente, qual música e outra que você está querendo brincar já com a pequena coleção de músicas do seu pai, porque são poucas, né? Então, a gente separou 10 músicas, não vou falar agora quais são. Tá. 10. 10 músicas. Você e ele. Não, eu separei com a minha banda. A gente escolheu e eu fui mostrando para ele, aos poucos. Que a evolução massa. do projeto, pô. Então, quer dizer, aí muito massa ainda, porque você escolheu, porque essas 10 têm alguma significância, algum significado para você. Sim.
Com certeza. Assim, a gente deu uma prioridade para os hits, né? Que são muitos, né? Tipo, são mais de 10, inclusive. Pois é, eu fico imaginando. É um disco do Hit, 2, 3 coleções, né? Tudo bem. Pois é. Quem sabe um dia não rola um Canta Zé Ramalho 2, não sei. Uma coisa de cada vez, né? Mas já separamos 10 músicas, a gente vai entrar em estúdio ainda esse ano e vai dar tudo certo. Vai ficar maneiro. E a sua pegada que você está querendo trazer? Porque eu estou tentando tirar aqui as informações. O meu papel é tirar as informações, claro, né? Você vai brincar também, né, nessa coisa, vai dar uma brincada com os estilos musicais, você vai dar uma navegada e fazer também as pessoas saírem um pouco da zona de conforto, que eu acho que isso é legal também, né? Então, a intenção do projeto é fazer Zé Ramalho versão rock, assim, não pretendo fazer eletrônico, nem outro estilo, não. Agora, são subgêneros do rock, tem umas músicas com uma pegada mais ska, tem outras com uma pegada mais stoner rock, stoner doom, tem umas variações assim, tem uma com uma pegada mais blues, então cada música tem um subgênero do rock ali, mas é tudo fazendo parte do globo rock. Já estou curioso, né? Já estamos curiosos, já tem data, mais ou menos, que você pensa que esse projeto já vai estar aí para a gente poder falar. Inclusive, já está convidada, tá? Você sabe que eu convido, mas depois eu fico no WhatsApp, você sabe, Linda, que é, vão nessa, né? Na hora que lançar, próximo podcast de novo, fechado aqui. Tá gravado, viu, gente? Tá gravado, tá? Tá gravado. E tem data? Como é que tá aí? Então, a gente ainda não entrou em estúdio. A gente vai entrar no final desse mês, início do mês que vem. A gente vai gravar com o Robertinho. E não sabemos a data de lançamento ainda, mas deve lançar esse ano, acho que no final do ano. Não sei, gente. Isso veremos. Porque assim, tem gente que não entende, né, Linda? Acha que é só chegar lá e grava. E não é. Não. Tem que mixar, tem que ouvir várias vezes. Aí, às vezes, pinta uma ideia na hora da gravação. Isso. Isso é massa. É difícil, cara. A galera acha que vida de artista é fácil, mas não. Não, é só chegar e. Pronto, acabou. Vai lá embora. Que isso. 4 horas dentro do estúdio, grava um disco inteiro, tá tudo ok. Não é, gente. Que a gente ainda vai ter que viajar para gravar o disco. A gente vai fazer lá na Serra com o Robertinho, lá em Teresópolis. Então, já tem esse tempo de viagem aí tirado no dia da pessoa, de ida, de volta. É foda, cara. Você mora no Rio Capital. Aham. Né? Ou seja, Teresópolis, quer queira ou não, tem uma estrada, você tem esse deslocamento. Perto, mas toma umas horas do seu dia, entendeu? E o trânsito do Rio de Janeiro é lindo, eu adoro. Por isso que eu quero ficar milionário e pegar um helicóptero para parar de pegar os trânsitos quando eu vou para a região dos lagos aí. Mas eu vejo que isso é muito massa que você tá fazendo, Linda, porque assim, eu adorei Quem é Quem. Ela é diferente. Eu adoro coisas diferentes. Adoro escutar. Por que ela fez assim? Por que tal? Aí você já me contou, não, eu vou para as baladas com os amigos, vou para os rolê, tal. Aí eu vejo extratos da vida e sintetizo isso numa letra, depois eu quero pensar nisso. Mesma coisa com Adrenalina, né? Só que você me falou que no EP, e eu vou sair daqui agora, eu vou escutar, tem músicas em inglês. Sim. As duas se chamam Nothing to Hide, Same Bad. Essas duas eu escrevi sozinha em casa durante a pandemia. A Nothing to Hide é sobre pessoas tóxicas que querem sugar sua energia e atrapalhar seu rolê, encher o seu saco, assim. E Same Bad é sobre dormir sempre na mesma cama. Que foi o que aconteceu, né? Sobre a pandemia. O tema dessa é pandemia, sobre como eu estava me sentindo, sobre eu ficar olhando pela janela, presa em casa e tal. Foi punk. Foi. E essa a Nothing, né? Realmente, o que você escreveu é uma fantasia, que não existe pessoas tóxicas, né? Nessa nossa vida. O que mais tem exatamente isso, né? Inclusive, dizem que todo mundo tem seu traço tóxico, né? Agora, tem nuances, tem traços mais tóxicos que outros. Dizem que um traço tóxico é você ter a habilidade de cortar pessoas da sua vida, sendo que eu faço isso facilmente. Só que eu corto as pessoas tóxicas da minha vida. Então fica um paradoxo infinito ali.
É complicado, é doideira, o bagulho vai longe. Não, mas é massa, eu acho que é maravilhoso isso, você tá mostrando isso, que mostra que escrever música não é simplesmente chegar e falar assim, hoje vou abrir a porta fechou, eu tô indo embora. Não, existe uma motivação nessas costas. Existe... aí eu vou voltar naquela questão que eu estava falando. Existe alma por detrás dessa letra. Então, quando o Fun TV Podcast, eu acho massa disso, eu posso, claro, falar que eu sou massa, que assim, não é sou eu, mas o Fun TV, ele vem com essa bagagem de tentar o que vem por detrás da música, o que está por detrás daquele artista, o que está por detrás daquele som. Sim. E você acabou de explicar o EP de uma forma nota 10, né? Sem bad, você está lá realmente. A Covid fez com que a gente tivesse nos confinados, estivemos lá num confinamento. Isso para algumas pessoas foi uma loucura. Foi uma loucura. Tem artista que até hoje não conseguiu recobrar da Covid. Sim. Eu tive, por exemplo, pessoas da minha própria família aqui, minha menina pequena, a Covid trouxe para ela uma depressão gigante. Né? E aí mete cachorro em casa que sai mais barato que terapeuta. Tô falando que não tem que ir para terapeuta, não, gente. Tô falando que eu consegui resolver o caso aqui com 2 shih tzus. Né? O shih tzu veio cá e dominou a casa. Eu descobri hoje que eu não mando na minha casa mais. São só os cachorros. É duro. Mas, fora isso, então nós estamos com seu EP. Sim. Com 4 músicas. 3 autorais. 3 autorais e uma do meu pai. Que já é uma versão. Que a pessoa já vai escutar, já vai mais ou menos esperar o que está acontecendo. Tem a sua participação com Sinônimos e com a Madre Ravena. Ficou espetacular. Parabéns. Eu não falo isso de boca para fora, porque realmente eu curti pra caramba ela. E agora nós vamos esperar, talvez, pro ano que vem, Linda Ramalho canta Zé Ramalho. Volume 1. Exatamente. Além disso, tem no Spotify também 2 músicas do meu pai que eu já cantei versão rock. Uma delas é Voa Voa e está no disco A Avó é 40 anos. E a outra se chama Pelo Vinho e Pelo Pão, que está na Peleja do Diabo com o Dono do Céu, 40 anos. Esses 2 discos são projetos que meu pai fez há uns anos atrás, nos quais ele chamou vários intérpretes para cantarem músicas dele, todas em versão rock já. Então a gente já está dialogando essas ideias de Zé Ramalho Rock há uns anos aí, sabe? Mas eu fico imaginando que é inevitável que alguém vai perguntar: você não vai cantar a música do seu pai? Perguntam isso desde que pois criança. Eu imagino, né? Assim, mas o que eu tô vendo de mais legal nesse bate-papo nosso aqui é que você tem uma consciência do tamanho que seu pai é, né? Desculpa, vou falar um trem aqui agora, eles vão me cancelar aqui, não tem problema não. Só um idiota não entende o tamanho que o Zé Ramalho é para a música brasileira. Concordo. Tá? Tá com raiva, haters, para mandar depois, não tem problema não. Eu mato no peito. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma atitude musical sua. Sim. E isso é muito legal porque você consegue viver em 2 mundos. Você não dispensa a importância do que o nome do seu pai é para você, tanto que é Linda Ramalho, né? E, ao mesmo tempo, você está mostrando um trabalho seu, falando assim, gente, olha, eu também tenho uma individualidade que eu gostaria que vocês conhecessem. Pô, nota 10. Nota 10. Eu falo, não sou o maior podcast do Brasil, eu sou o melhor, eu só trago os melhores. Só vem pra cá ouro e diamante. Brincadeira. E shows, linda. E agora então, vem, né? Porque agora acabou a pandemia, mas a cena musical não voltou na sua totalidade. Ainda tá meio punk, ainda tá meio estranho ainda, né? Sim. Então, esse ano eu consegui fazer 4 shows. A gente está fazendo em média 1 por mês. Às vezes tem mês que a gente não consegue. O Rio de Janeiro não é rock. Rio de Janeiro é samba, sertanejo e funk. Nada contra esses estilos. Eu, inclusive, gosto deles. Menos o sertanejo, tirando sinônimo.
Não, mas agora falando sério. Bom, agora a gente está focado em treinar cada vez mais essas músicas para lançar esse disco o melhor possível. E depois que a gente terminar ele, cara, com certeza a gente vai fazer show de lançamento. Aí a gente vai ver como vai surgir os shows no futuro. Entendi. Então, assim, você tá, na verdade, assim, pô, olha, entendo onde que eu estou, assim, eu concordo com você que o Rio não é rock, mas, assim, DH é muito rock, mas está extremamente fechado por uma série de bandas. Aí fica só cover. Não tenho nada contra a banda cover, gente, pelo amor de Deus. Tá? Mas sim, eu boto. As casas de show deviam mesclar autoral com cover. Porque, Sim. entendeu? Acho isso muito da hora de eu poder ir lá assistir um cover de uma banda que eu curto. De repente, os caras nunca vão vir mais aqui em BH e tal, aquela questão. Mas é foda, todo final de semana é a mesma banda, né? Então cansa. De repente, se eu vou lá para ver um cover, eu vejo Linda Ramalho lá fazendo um show das músicas dela autoral, eu falo, pô, cara, eu não sabia, nem conhecia. Que legal, vou seguir ela lá, tal, curtir e abrir espaço, porque as rádios não estão abrindo espaço, infelizmente. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que podia fazer mais eventos. Tipo, por exemplo, eu queria muito abrir show para uma banda ou uma banda cover de Nirvana abrir show para mim, porque a gente tem uma pegada Nirvana. No nosso show a gente pega a música Voa Voa e mescla com a About a Girl do Nirvana. Sacou? A gente tem essa influência. O Nirvana é uma banda que não existe mais, né? Eu nada contra bandas cover também. Eu já tive banda cover lá em 2016, 2017. Então, assim, eu sei que eu tô. Na verdade, não era nem banda cover, era já versão. Eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar com versões, mas eu adoro banda cover também. E, enfim, realmente, cara, chega aqui no Rio de Janeiro, cara, eu vou falar sobre meu projeto e eles sempre falam: não, aqui já só tá tendo banda cover, rock agora é só cover. Pô, cara, mas é Zé Ramalho versão cover, versão rock. Não é um cover porque a gente muda os arranjos, às vezes a gente muda a forma de algumas músicas, mas, porra, é Zé Ramalho versão rock, cara. Dá uma chance, vai ser maneiro, cara. Eu escuto isso e eu vejo assim, que todas as vezes que eu faço, se você vir para BH, você me dá um toque, tá? Eu vou lá, né? E eu fico sacaneando todo mundo, Leandro, por que, né? Fã TV Podcast, conversando com o pessoal no início de carreira, mas por quê? Foi bom, gente. Eu fico amigo dos caras, vou pro camarim, chapo todos. E aí, beleza. A ideia é essa, conhecer a galera, conhecer música, trazer a música, ver e dar um espaço para a gente falar disso de uma forma tranquila. Nós não estamos detonando ninguém. Mas a persistir esse mundo, daqui a um tempo o autoral não tem mais espaço. Pois é, daqui a um tempo o autoral vai ser IA, né? Vai lá, pouco, o contrata o computador, contrata o computador e põe uma tela de vídeo lá de 50 polegadas, vê se alguém vai pagar ingresso. Não vai. Eu tive, por exemplo, que eu já vi que você já tem uma pegada grunge, né? Você gosta dessa influência mais ali, Nirvana, né? Pearl Jam, aquela questão mais pesada ali. Mas isso me incomoda, sabe, Linda? Me incomoda de um artista ter que chegar, cara, me dá um espaço. Os covers acabam. Não é que a banda cover rouba o espaço do autoral de propósito. Meio que acontece isso, mas é uma consequência por causa de oferta e demanda. Tá ligado? Mas, porra, dá para fazer tipo isso que a gente está falando. Um evento que às vezes tem uma banda cover e outra autoral. Não é qualquer banda, não é qualquer cover, não é qualquer autoral. Aí também tem que pensar. Não dá para sair tacando as bandas ali como se fosse qualquer coisa, não, sabe? Não. Eu entendo mais do que isso, mas eu vejo assim. Me incomoda muito isso. Essa ociosidade musical no Brasil. Né? Eu adoro escutar novos talentos porque eu me tira da zona de conforto. A música precisa tirar as pessoas da zona de conforto. E vamos devagar. Devagarzinho o Fã TV Podcast já está incomodando muita gente aí, porque a gente vem cá e traz e permite que você fale a sua verdade. Né? E a gente não está falando mal de ninguém. Pelo amor de Deus. Mas estão falando da música e falando assim, gente, olha, se não der espaço, daqui a um tempo a música morre. Infelizmente. Nossa, Linda,
bate-papo 10. Você nem percebeu quanto tempo que nós já estamos aqui no... Não parei para olhar, não. Foi tá vendo? ótimo. Então não sou tóxico, você não vai eliminar o FanTV Podcast da sua vida musical. Jamais, quando eu lançar o CD eu te aviso. Aí eu venho aqui de novo. Então é o seguinte, já estamos terminando, mais uma vez eu te agradecer de coração, né, pela sua participação. Gente, os meninos da Madre Ravena, grande abraço para vocês, obrigado, tricotando. Estamos conversando com vários outros artistas, eu tenho ficado muito feliz com isso, porque acaba que um fala, não, pode ir lá no Leandro, lá que é legal, o cara não está lá para te perguntar se você está caindo no chão, o que quer que seja, a gente fala de música, e isso, precisamos falar de música, né? Portas super abertas para você, quando você precisar, só me manda, Leandro, o projeto está saindo, antes de sair, vamos fazer um podcast para a gente falar sobre isso aí. Com certeza. Não quero que quando saia, não. Porque depois que sair vai vir um tanto de churumelas para cima de você, se não vai ter mais espaço e tempo para mim, né? Então eu quero antes que saia. Tá bom? Com certeza. Mensagem final da Linda Ramalho para os seus fãs, seus novos fãs e para quem precisa de escutar sua música. Mensagem final. Me sigam no Instagram. O meu Instagram pessoal é @lindaramalho com 2 R's e o meu Instagram profissional é @lindaramalhorock. E Zé Ramalho é rock and roll pra caralho! Foi, Rock, eu falo isso. Oh. Agora, gente, quer encher minha paciência? Podem. Eu falei, Zé Ramalho é rock. Já não é a primeira vez, todo mundo me conhece, sabe que eu falo isso. A filha dele confirmou, tá? Papai que tá foda. Tá on, o cara tá on. Gente, lindo, obrigado de novo. Muito sucesso para você. Tá precisando, estamos juntos. E é isso aí. Recebi Linda Ramalho falando da música dela, falando dos projetos dela, falando do novo projeto que vai dar uma sacudida no mercado. Eu tenho certeza que vai tirar a gente de zona de conforto. Entra na descrição. O link para o Instagram da Linda Ramalho está lá. O link para o YouTube dela para você escutar também, mas vai no Spotify, vai no Deezer, escuta o EP dela total. Agora você sabe por que as músicas foram construídas. E vai lá. Curtiu? Dá o curtiu para mim. Vai lá. Quer comentar? Comenta, a gente vai responder. Inscreva-se no canal do FanTV Podcast, porque não somos os maiores, somos os melhores. E os melhores estão aqui comigo aqui. Um abraço e até o próximo episódio do FanTV Podcast. Fica a dica. Valeu. Fui.